Olá pessoal, eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Começando mais um Cinematório Café, especial Mostra de Cinema de São Paulo, 42ª edição. E estamos recebendo para esse bate-papo Daniel Oliveira, que esteve lá na mostra durante 10 dias, né, cobrindo para o Cinematório, escreveu as críticas que já estão publicadas aí no site para você ler e também fez algumas entrevistas, né, durante a sua cobertura. Daniel, tudo bom com você? Olá, Renato. Olá, Raquel. Obrigado mais uma vez pelo convite. Né, realmente acabei de voltar, né, dessa maratona que é a mostra, assim, uma ótima maratona, uma excelente maratona, meio uma bolha cinematográfica necessária nesse momento. E, enfim, ansioso para conversar, e é muito interessante, né? Eu acho que eu vi 30 filmes. Escrevi, nem contei. 15, tá vendo? Fiz uma média. Escrevi 50%, resenhei 50% deles. Então tem muita coisa que eu não escrevi sobre, que a gente pode conversar. Claro. Máquina de críticas, né? Total. Sou fã, gente, sou fã. Porque, assim, são ótimas críticas. E num tempo que, assim, eu não consigo fazer. Sério mesmo, Daniel. Você é máquina de crítica. A gente tava até comentando. Vamos criar a hashtag Dani Máquina de Crítica. Mas é engraçado assim, né? Quando você vai para um festival desse, não só uma amostra, enfim, mas esses festivais de longa duração, por exemplo, o Festival de Brasília, né, que agora também é 10 dias, até Tiradentes, né, que também é um festival longo. É verdade. Você fica totalmente imerso numa bolha mesmo, sua vida passa a ser aquilo ali, principalmente quando você viaja. Às vezes é engraçado que a gente tem, por exemplo, a gente tem bons ou ótimos festivais de cinema, mostra de cinema aqui em Belo Horizonte, tem o Indie, que é um ótimo festival, tem o Cine BH, que também está se consolidando agora, mas quando você tem um festival, uma mostra dessa na sua cidade, você meio não sai da sua rotina, né? Você tem ali, sei lá, seus compromissos de família, de trabalho, você tem as coisas de casa para resolver, então muitas vezes você vê muito menos filmes do que quando você, né, enfim, a trabalho ou mesmo por lazer, decide, né, sair da sua cidade, viajar e ir para um festival desse, né, e dedicar-se, né, você fica ali, enfim, 10 dias, 7 dias, tempo que você escolher, e totalmente dedicado, né, à mostra, assim, ao festival. E então essa rotina é isso, sabe? Né, o que é a mostra de São Paulo? Era acordar todos os dias e tomava café e, sei lá, tentava normalmente pelas manhãs escrever o máximo possível, o mais rápido possível. Eu quis tentar manter uma média, né, de 2 textos ou 2 críticas por dia, né? Às vezes, todas as manhãs, na verdade, na mostra tem cabine, né, são 2 cabines de imprensa por dia. Eu não ia em todas, eu fui em poucas, na verdade, né, para tentar manter esse horário de escrita na manhã. E aí você terminava sua escrita, seus textos, e começava uma maratona de 3 ou 4 filmes por dia, assim. É basicamente isso. Você come, escreve, vê filme, come, escreve, filme e dorme, entendeu? Com certeza. Bom, aqui no nosso episódio sobre a mostra, a gente vai pedir para o Daniel comentar, né, os filmes que ele assistiu, né, principalmente os que ele não pôde escrever para o site. E a gente vai falar também um pouco sobre a mostra em si como evento, né? Então fique ligado aí, você que não viu os filmes, não se preocupe, a gente não vai dar spoiler, né? Até porque eu e a Raquel não vimos também. Sim. Né? Mas fique tranquilo que a ideia aqui é só dar realmente fazer um balanço desse evento, que é um dos principais aí no calendário de mostras e festivais aqui no Brasil, né? Podemos dizer no mundo, inclusive, porque tem muita gente que vem lançar filme aqui, né? Diretores estrangeiros que vêm lançar seus filmes aqui, concorrem a prêmios, né, na mostra, apesar de não ser um evento voltado para premiação, mas tem sim também o seu prêmio, que é o Troféu Bandeira Paulista, né? Exatamente. E tem também uma premiação de novos diretores, né, que é inclusive dada pela Bracine. Então a gente vai dar uma geral aqui no
na mostra, né, para levar para você que não pôde participar, você que não pôde acompanhar, você que nunca foi na mostra, né, saber um pouquinho como que funciona. Bom, antes da gente ir para o bate-papo, os recadinhos de Praxis, lembrando que estamos com o feed novo, né, agora o Cinematório Café e os demais podcasts do Cinematório estão hospedados no Podbean, então você tem um novo endereço do feed, mas se você já assinou o feed antigo, não se preocupe porque o redirecionamento ele é feito automático, tá? Então você vai continuar recebendo. Mas se você quiser atualizar, o link está aí na página, na descrição desse episódio. E estamos também agora no Spotify, né, Raquel? Exatamente. A gente está estreando aí com todos os podcasts lá no Spotify, é só procurar por Cinematório. Lembrando que a gente tem também o nosso perfil de playlists, que é Cinematório Café. Então, para ter todo o conteúdo, siga a gente no Cinematório e no Cinematório Café. Cinematório everywhere. É isso aí. Também estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, é só procurar por Cinematório. E fica aqui o convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Lá você pode colaborar com o valor que você puder. A partir de R$5 você recebe conteúdos exclusivos. Temos as nossas newsletters, tem também o nosso cineclube virtual, em que você pode escolher um filme para a gente debater por mês. Então entre lá, padrim.com.br/cinematório, e você acompanha lá os planos que a gente tem. Você colaborando com um deles já ajuda bastante, incentiva o nosso trabalho e ajuda o site a crescer. E a gente também está no YouTube, inclusive o último Cineclube Cinematório está disponível lá para ser visto, né? A nossa videoconferência falando sobre Psicopata Americano. E a gravação também do último Cinematório Café, a gente fez lá em casa, né? Então rolou de fazer gravação, então também vocês podem nos assistir. Vamos lá então falar sobre a 42ª Mostra de Cinema de São Paulo. Daniel Oliveira, que assistiu praticamente todos os filmes premiados em Cannes, né? Que foram exibidos lá. Palma de Ouro, Melhor Direção, né? O Grande Prêmio do Júri. Sim, que foi o Spike Lee, né? Lee, que estreia daqui a pouco, né? No circuito, esse mês. Sim, agora no final do mês, final de novembro, sim. Teve também o melhor roteiro. Qual foi o vencedor do melhor roteiro? Foi o do Panahi? Três Faces. Né? Porque, enfim, tem essa, né, tradição assim, da mostra, né, e do Festival do Rio, que são os dois maiores eventos de cinema no Brasil. É quase uma rixa saudável e às vezes não, né, de para onde vão, para qual vai, né, o grande vencedor de, né, Cannes, Berlim e Veneza. Né, tipo assim, né, existe uma rixa entre os dois festivais, né, até que chegou a um ponto em que, né, a partir de um ano, não vou lembrar quando, né, os filmes que vão para a mostra não vão para o Festival do Rio e vice-versa, assim, com exceção dos filmes brasileiros. Tinha uma época que quem ia na Festival do Rio, né? Esse ano está acontecendo depois da mostra. Sim. Mas tradicionalmente sempre foi antes. Então quem estava no Rio deixava para ver filme em São Paulo, né? Tinha isso, quem conseguia ir nos dois. Exatamente, E, enfim, aí esse ano, né, um pouquinho de contexto, né, para as pessoas entenderem. Esse ano houve uma certa crise, né, de financiamento dos festivais, enfim, nessa crise financeira, né, que o país está passando. A Petrobras, por questões eleitorais, não podia apoiar nenhum evento cultural até o fim das eleições. Então o Festival do Rio passou por um momento de muita insegurança, né? Houve um momento ali em que né, havia uma dúvida, na verdade, se o Festival do Rio aconteceu ou não, mas a solução que eles encontraram, né, foi isso, de passar o evento, que normalmente acontece em setembro, para novembro, para o início de novembro, porque daí o que aconteceu? A Petrobras, né, já encerradas as eleições, pôde financiar e pôde, enfim, né, patrocinar o festival. Só que o que aconteceu com isso é que, né, com esse adiamento, o Festival do Rio perdeu um pouco, né, eu acho, o poder de negociação ali com esses grandes filmes, né, até por
por esse, eu acho, essa incerteza, né, se ele ia ser realizado ou não. E com isso a Mostra conseguiu esse ano uma programação, uma seleção das mais fortes, né, que a Mostra teve nos últimos anos, né? Acho que a maior prova disso é que ela conseguiu, acho que vamos falar assim, a trinca de ouro, não sei como que a gente pode falar isso, né? Que ela conseguiu o Leão de Ouro. Coroa. A Tríplice Coroa. Excelente. Estamos entre cruzeirenses aqui, exatamente, né? Desculpa aí, viu? Que foi, né, na programação da mostra desse ano. Teve o Leão de Ouro, que foi o Não Me Toque, a Palma de Ouro, que foi o Coreeda, né, Assunto de Família, e o encerramento com o Leão de Ouro, que é o Cuarón, o Roma, né? Então, assim, uma seleção fortíssima esse ano, assim, era, né, muitos filmes fortes, até difícil de escolher para o que você vê. E né, coisas inclusive que eu não consegui ver porque eu não fiquei a mostra inteira. Por exemplo, eu não vi o Olivier Assayas, né, que é o filme novo dele com a Juliette Binoche, não ficção, acho que non-fiction, esqueci, acho que já tem tradução em português. E, né, mas também vai estar no Rio, no Festival do Rio, por sinal o Assayas vem pro Festival do Rio, né, mas também passou na mostra, mas só mais pro final, e eu não consegui assistir. E não consegui assistir também o de Cannes. O único que eu não consegui assistir foi acho que é o prêmio do júri, foi, né, que é o Nadine Labaki, que é o Cafarnaum. E foi um filme meio, enfim, controverso, no sentido de que tem gente que gosta bastante, tem gente que odeia o filme, né? Diz que é um filme muito melodramático, né? A premissa do roteiro é a história de um menino, uma criança que processa os pais por ter nascido, né? Esse filme tem uma pegada meio, enfim, um olhar da pobreza, meio Quem Quer Ser um Milionário e tal, meio Slumdog Millionaire. E, enfim, eu tava curioso para ver, para ter uma opinião a respeito, se é bom ou não. Não sou um grande fã do cinema da Nadine Labaki. Mas também foi um filme que passou só no final, ali na metade final da mostra, que quando eu não estava lá. Mas realmente eu vi o Coreeda, que é excepcional, que é um dos... o Assunto de Família, né? Assunto de Família, que é realmente merecidíssima a Palma de Ouro. Eu sou um fã do cinema do Coreeda. Eu também gosto muito. É um cinema, né, muito humanista, né? Um cinema que pega um pouco do neorrealismo italiano, mas leva para uma abordagem e um olhar mais oriental, assim, né? E eu sempre gostei muito dos filmes dele, e eu acho que esse realmente talvez seja um ápice, assim, uma coroação desse estilo, dessa autoria dele. Não é uma opinião muito... não é um consenso, vamos dizer assim. Nem todo mundo acha que é o melhor filme dele. Eu acho que talvez seja. Foi um filme que me pegou muito. Foi o último filme que eu vi na mostra, por sinal. Eu até tinha um filme para ver depois, mas eu falei, sabe, que tinha um filme a mais à noite, e eu falei assim, não quero, sabe, eu quero meio dormir, quero ficar com esse filme do Coreeda, porque acho que tem certos filmes que você vê assim, em festival, você quer passar um tempo mais com eles e tal. E também vi o Guerra Fria, né, que foi o Palma de Direção, que quando eu vi o Guerra Fria, na verdade, eu vi no primeiro fim de semana que eu tava na Mostra de São Paulo, e eu fiquei tão chapado, assim, pelo filme. É um filme tão maravilhoso, assim, a fotografia, as atuações, o roteiro, tudo, assim, no filme é muito redondo. Eu falei assim, como que esse filme não ganhou a Palma de Ouro, sabe? Eu achei meio absurdo, como que vai, sabe, não tem um filme, duvido que tivesse um filme em Cannes melhor que esse, assim. Mas eu vi o Coreeda no final e falei, tá, eu entendo, assim. Nossa, só pelas fotos eu fiquei apaixonada, assim. A fotografia, né, do Guerra Fria Enfim, pra quem não sabe, o Guerra Fria é um filme do Paweł Pawlikowski, que é um cineasta polonês que ganhou o Oscar de filme estrangeiro alguns anos atrás com o Ida, né, que acho que, né, quem viu vai lembrar, é um filme em preto e branco. Tá no Netflix? Tá no Netflix. Filmado, né, naquela janela 1:33. E o Guerra Fria tem esse mesmo formato, é um filme em preto e branco também, com a janela 1:33. E, na minha opinião, eu gosto do Ida, eu admiro o Ida, mas é um filme que eu não sou tão apaixonado por ele quanto muitas pessoas são. O Guerra Fria é um filme que me deixou apaixonado, assim, pela fotografia dele, é um filme sobre música também, de certa forma, e tem umas músicas lindas no filme, assim, e as imagens dele, o final dele, assim, o plano final dele é perfeito, assim, sabe? Enfim, não vou falar muita coisa para não estragar, porque o filme vai estrear com certeza, mas enfim, só para, né, sinopse geral, o filme
sobre um casal, sobre o relacionamento bem conturbado de um casal formado por 2 músicos, né, um maestro e uma cantora, que começa ali na Polônia do pós-guerra, em 1949. É um filme que se desdobra, né, por 15 anos, assim, acompanhando o relacionamento desse casal, desses 2 protagonistas. E, né, e o legal, assim, que a história não é baseada, não é a história, mas é inspirada na vida dos pais do Pawlikowski, assim, né? Ele diz que é uma história que ele sempre quis contar e ele nunca soube como. E aí depois, né, com essa consagração, vamos colocar assim, né, esse poderzinho que ele recebeu depois de ganhar um Oscar, você pode fazer meio filme que você quer fazer. Ele aproveitou para contar essa história. É muito bonito. Eu recomendo. São muito provavelmente meus 2 filmes favoritos que eu vi na Mostra de São Paulo, o Guerra Fria e o Assunto de Família. A gente pensar que o Roma está sendo colocado como franco favorito para o Oscar de filme em língua estrangeira, se a gente pensar no Guerra Fria também, 2 filmes em preto e branco, né, que despontam aí como fortes candidatos, né? Claro que ainda tem que esperar as nomeações serem anunciadas e tudo, mas de cara a gente já pode colocar os 2 como fortíssimos candidatos, né? Assim. Pois é engraçado. A mostra tem essa coisa também. Eu vou à mostra há uns 4, 5 anos, né? E um dos mapas, dos possíveis mapas que você pode seguir na programação é isso. A mostra historicamente apresenta vários dos candidatos de todos os países ao Oscar de filme estrangeiro, assim, né? Hoje a gente chama lista impossível, são 80, 90 países, né, que se candidatam. Não, né, seria, acho, quase impossível para a mostra ter todos, mas a mostra sempre tem vários. Então você pode falar assim, vou ver esse filme aqui da Grécia porque é o filme, né, que eles escolheram para representar o Oscar. Então, assim, você não tem nenhuma referência, você vai lá meio por isso, assim. Então você tem, se quem escolhe seguir esse mapa, você sai dali da mostra com uma ideia bem boa do que vai ser a lista de filmes estrangeiros do ano seguinte. E esse ano, assim, eu fiquei impressionado. Eu acho que vai ser uma das seleções, tem tudo para ser uma das seleções mais fortes de Oscar estrangeiro, assim, né? As pessoas já estão, os especialistas ali em Oscar já estão dando o Roma como, né, provável vencedor, né, pelo cacife do Cuarón, pela visibilidade dele, né, por essa exclamação toda, né? Eu não vi o Roma, né, bom deixar claro, foi o filme de encerramento da mostra, eu não pude ficar até o final, mas enfim, né, muitos críticos, ou praticamente todos os críticos, estão falando que é uma obra-prima, né, como grande fã do Alfonso Cuarón, não duvido que seja. Então acho que realmente tem tudo para ganhar, tanto que eles falam que, né, tem gente falando que ele pode inclusive ganhar o Oscar de melhor filme. Pois é. Então, mas você pensar assim, é um ano impressionante em que o Guerra Fria poderia perfeitamente ser um vencedor num ano, sabe, um ano regular, assim. Guerra Fria podia ser um vencedor óbvio. O Assunto de Família podia ser um vencedor óbvio, assim. E aí você pensar que, para além desses todos da mostra, tem ainda filmes como, né, o Paraguaio, o As Herdeiras, né, que já estreou nos cinemas. É um filme também, eu acho, um filme excepcional, assim. E tem, sabe, tem muito filme, né, forte. Eu acho que vai ser uma lista, assim, né, essa comissão que faz essa seleção na academia tem sempre umas escolhas meio idiosincráticas, não dá muito para confiar, mas tem tudo para ser uma das mais fortes dos últimos anos, assim. O Grande Circo Místico do Cacá Diegues também passou na mostra, mas não deu tempo de você também, né? Passou só no final e estreia uma sessão também única agora, né, nesse mês. Eu acho que é no final de novembro também. E passou, né, foi uma sessão única, não teve, normalmente, né, mais uma vez explicando, acho que é legal para quem nunca foi à mostra, normalmente os filmes têm 2 ou 3 sessões, às vezes até mais, né? Todos os filmes reprisam em cinemas diferentes para todo mundo ter uma chance de ver. O Circo Místico foi um dos filmes, né, eu acho que é uma estratégia, enfim, deles, para, né, deixar o filme mesmo para a estreia, para o circuito, mas enfim, não vi o filme, e por tudo que a gente tem ouvido e dos críticos que já viram o filme foi exibido em Gramado já, né? Alguns críticos brasileiros já viram,
Pelo que a gente ouviu de lá e pelas críticas que o filme recebeu em Cannes, também o filme foi exibido em Cannes, né, Premiere Mundial, em caráter concours, vai ser mais um ano que a gente vai ficar de fora. As críticas que o filme recebeu até agora não foram nada boas, assim. Não crie expectativas. Bom, eu só tava olhando aqui que esse Cafarnaum, da Nadine, ganhou o prêmio do público de melhor ficção internacional. Curioso, né? Enfim, é um filme, é um melodrama, né? O que não é... existe uma pecha muito negativa em torno dessa palavra melodrama. Melodrama não é em si uma coisa ruim. Eu gosto de melodramas, eu acho né, existem melodramas muito bem feitos, e quando é bem feito, eu acho que não tem nada de errado. Esse filme, né, da Nadine, a própria premissa já indica, é bem melodramático, assim. Né, essas histórias muito de família, essas histórias muito, né, de ânimos acirrados, assim, né, o filho que está processando a mãe, né, tem uma pegada muito de um apelo popular normalmente grande, principalmente no Brasil, que a gente pensar que, né, nosso principal produto audiovisual é a novela, né, e a novela é em si um produto melodramático, né? Então eu acho assim, tem tudo mesmo para ser um filme, né, dentro desse circuito de arte, óbvio, vamos colocar assim, um filme que faça sucesso, assim. Não quero, enfim, emitir uma opinião ou julgamento de valor, porque não vi, assim, mas conversei com alguns críticos que estavam em São Paulo, críticos brasileiros que estavam em Cannes, que não gostam do filme de jeito nenhum, assim. Né? Mas enfim, é um filme que ganhou prêmio do júri, né, em Cannes, de um júri que se mostrou, pelos filmes que eu vi na mostra, muito cujas escolhas, pelo menos as que eu vi, eu concordei bastante, assim. O filme do Panahi, o Três Faces, é um ótimo filme. É outro que eu sou fã também, o Panahi. Gosto muito do cinema. Um filme que ele, como eu falei no meu texto, assim, é um filme, um cinema em que, com imagens aparentemente muito simples, assim, ele está te falando de muitas camadas, ele está te falando muitas coisas ali, né? E ele tem essa situação, essa peculiaridade muito única, né? Que ele é um cineasta com preso político, né? Ele não pode sair do Irã, e ele, né, para muitos, acho que para muitas pessoas, a maioria das pessoas seria uma prisão, realmente um obstáculo. Ele transforma isso né, nos últimos 3 ou 4 filmes dele, né, numa ferramenta para potencializar a narrativa dele, assim, né? Ele usa isso, ele coloca isso dentro dos próprios filmes, né? E ele usa isso para falar do próprio país, do próprio Irã e da situação dos artistas, né? De um artista ali no país, assim. Acho que é um contraponto muito interessante o cinema dele ao cinema do Asghar Farhadi, que é um cineasta que eu também gosto muito. Então, o Asghar Farhadi é um dos meus diretores cineastas em atividade hoje favoritos, assim. Eu gosto muito do cinema dele, mas o Farhadi, ele tem essa proposta que também é muito interessante, de falar de um Irã que a gente não imagina, assim, de Irã muito progressista, no certo sentido, né, de pessoa, né, de um retrato social, principalmente ali de Teherã, que é a capital do Irã, de mulheres que têm voz, e de questões morais muito universais, assim. E o Panahi, ele vai para um outro lado, ele mostra o Irã, assim, que é o Irã, né, ainda muito agarrado a certas tradições e valores meio ultrapassados e tal. Eu acho que são 2 cinemas muito complementares, assim. E o Três Faces, né, que esse filme dele ganhou a palma de melhor roteiro, segue essa mesma linha do cinema dele. Quem, né, já é fã vai gostar bastante. Eu acho que tem alguns momentos pontuais, assim, alguma cena ou outra, que ele se estende um pouco, mas ele se estende porque ele está tão apaixonado e ele cria conceitos e encenações, soluções dramatúrgicas, soluções visuais tão geniais, assim, que ele meio, sabe, se apaixona e vai até onde elas permitem, assim. Isso pode, principalmente, isso também tem muito de festival. No festival que você vê 3 ou 4 filmes por dia, sabe? Eu falo que aquele filme que você vai ver ali, sabe, penúltimo ou último filme que você vai ver no dia, ele sempre sofre um pouco, você sabe, é quase injusto, sabe, você vê um filme depois de já ter visto 3, entendeu? Se o filme não for muito bom, assim, sabe, a sua generosidade com o filme pode ser muito pouca, assim, você pode sair do filme falando que é ruim, ou, sabe, não tendo gostado do filme, injustamente, sabe, se você vê ele num dia num contexto
regular, vamos colocar assim, você poderia ter gostado. Então, quando eu falo que algum momento ou outro do filme do Panahi se estende mais, sabe? Fiquem com o pé atrás com essa opinião minha, porque festival tem isso, assim, sabe? Às vezes você tá muito cansado e às vezes você, sabe, com toda sinceridade, assim, dependendo do dia e do volume de trabalho que você chega, certo filme você dorme, entendeu? Eu falo assim pra vocês, né? Como eu falei, vi cerca de 30 filmes e escrevi 15. Teve filme ali que eu dormi, que eu cochilei no meio, e quando isso acontece, obviamente, eu opto por não escrever a respeito, assim, mas é uma coisa que acontece, porque somos todos humanos. Não tem como, né? Você tem que fazer a sua seleção, não dá pra você ficar nesses mega festivais, né, ficar obcecado por ver tudo, porque você não consegue, então você tem que realmente abrir mão de algumas coisas, né, para priorizar outras, muitas vezes vai dar errado. As que você priorizou, às vezes vai ser, né, uma coisa que não valeu a pena, às vezes um outro que você deixou de lado poderia ser um filme mais interessante, mas é assim, festival é assim mesmo, né, você... Eu até admiro assim, demais quem, como o Daniel, né, outras pessoas que fazem cobertura de mostras, ainda conseguem produzir textos com reflexões assim, aprofundadas, né? Porque eu já fiz cobertura assim e eu ficava assim, cara, esse meu texto é uma merda, cara. Não dá pra desenvolver, né? Porque você tem que escrever e parar e publicar e já ir para próxima sessão. É complicado, né? Mas é isso. Vida de festival, de jornalista, crítico que cobre festival é pauleira. É uma escolha que você faz, né? Tem muito crítico que fala isso, sabe? Nunca volte atrás e releia uma crítica que você fez durante o festival. Porque você vai entrar em leve desespero, assim. Vai querer apagar o texto se está lá online e tudo. Mas faz parte do jogo, entendeu? Faz parte da regra do jogo, assim. Você vai, né? Você tá indo pro festival, obviamente, com a intenção de ver 3, 4 filmes por dia. Eu tento não ver... Eu nem consigo, eu acho, ver mais que 4 filmes num dia. Tem gente que vai pra mostra e consegue ver 5 ou 6. Eu acho isso insano. Eu não tenho, sabe, capacidade física ou mental de ver isso tudo e ainda mais escrever. Eu acho que se eu ver 3 filmes num dia, eu acho ideal, porque eu acho que você tem tempo de respiro entre um e outro, e para alimentar essa generosidade que eu falo que você precisa ter, mas no máximo 4. E assim, aqui a gente comenta, né, a gente conversa muito nós críticos um com o outro a respeito disso, a gente fala, sabe, chega um ponto, né, que você atinge seu limite mental mesmo, com a sua capacidade mental, e você começa a repetir palavras, e você começa a repetir o mesmo raciocínio que você já, sabe, você fez sobre um filme, você tá falando, nossa, eu escrevi isso ontem sobre a mesma coisa sobre outro filme, estou escrevendo isso de novo. E é normal, porque é humano, sabe? Mas faz parte regra né? Faz parte do jogo. E sei lá, né? Tem muita gente que faz isso, opta por fazer comentários mais breves durante o festival, durante festivais, né? E principalmente esses filmes, por exemplo, de Cannes, filmes grandes, né? Que vão entrar no circuito com certeza depois. Aí, quando eles estrearem, você revê o filme e faz uma crítica mais completa. Exatamente. A questão de você rever os filmes, para mim, é fundamental. Tem filmes assim que você tem uma impressão quando você vê no festival, depois quando você revê ou em casa, ou mesmo no cinema, quando estreia, tem chances consideráveis de cair, né? De você assim, cara, realmente esse filme não é isso tudo. Lá no festival eu até achei que, né, ele me pegou assim, de algum modo, porque tem filme que funciona no próprio clima do festival, né? Quando você vê isoladamente, já não tem a mesma pegada, né? Agora, tem outros que crescem, né? Tem outros que você, quando vê no festival, justamente pelo cansaço e tudo, você, às vezes, nossa, que filme chato, né? Às vezes é muito mais pelo seu estado físico e emocional naquele momento da sessão do que necessariamente um problema do filme, né? Inclusive esses que a gente cochila são os que a gente tende mais a rever depois para dar uma segunda chance e ver, né, qual que é do filme. Com certeza. E também tem, por exemplo, essa coisa que você falou do ambiente de festival.
Em Tiradentes eu percebo muito isso, por exemplo, né? Que a gente está sempre ali tendo altas discussões políticas, discussões sociais, tem os debates depois dos filmes, isso tudo influencia também para a percepção, né? E é curioso que quando você volta no filme, às vezes realmente ele pode, porque você já não está mais inserido nessa intensidade do ambiente, ele pode perder um pouco o brilho, ou ele pode continuar, depende da força dele, né? Porque o contexto, né, sempre afeta a forma como você vai receber um filme, né? Isso, por exemplo, fora de um festival, esse contexto político que a gente está vivendo hoje, por exemplo, vai afetar a forma como você vai assistir um filme X ou um filme Y, assim. É natural e faz parte do processo, isso é muito legal. E no festival isso é muito acentuado, assim. O contexto de festival afeta, assim, totalmente como você vê um filme. Como eu falei, um filme... principalmente quando você vê 2, 3, 4 filmes num dia, isso afeta muito a sua visão do outro, assim. E o filme que você viu ontem e que te despertou uma ideia ou alguma emoção pode afetar de alguma forma o filme que você viu hoje, assim, né? Então, eu sinto isso muito, por exemplo, em festivais competitivos. Brasília, por exemplo, que é um festival muito legal, e é um festival que tem um caráter competitivo forte, tem um candango, as pessoas querem ganhar o candango de melhor filme, enfim, o festival não está ali só por isso, mas isso faz uma grande parte, né, da estrutura da proposta do festival e por que você está ali. Então, eu lembro, não vou citar nomes, assim, mas, por exemplo, lembro de um ano que eu estava no festival e teve uma seleção de longas que estava fraca, assim, sabe? A gente tinha uma expectativa muito grande, mas a gente ia ver todos os filmes, ia num dia após o outro, assim, todos os filmes estavam bem aquém do que a gente esperava que eles fossem. E, de repente, no último dia, veio um filme e esse filme era bom, assim, ele era realmente bom, e só que pelo contexto daquela semana toda que a gente passou vendo filmes muito medianos ou muito aquém, assim, das expectativas, isso faz com que esse filme bom, assim, que apareça no final, sabe, se transforme assim, nossa, esse filme é uma obra-prima, sabe? Assim, esse filme era o filme que eu queria ver no festival. E muitas vezes ele não é tão maravilhoso assim, mas é porque ele é um filme bom, ou ele é um filme acima daquilo tudo que você viu antes. Então, você tem uma relação muito mais apaixonada, isso talvez gera uma reação muito mais apaixonada com o filme do que se você, né, enfim, sai da sua casa numa quinta-feira e for a uma sala de cinema e ver o filme. Isso acontece muito, assim, né, em festival. As críticas que as pessoas escrevem são muito apaixonadas e muito passionais e muito... Não quero usar a palavra exagerada, mas muito hiperbólicas, sim, talvez. Sim. E aí, quando o filme estreia, realmente chega em cartaz... isso é até ruim, no certo sentido, porque cria uma expectativa muito grande nas pessoas. E aí elas chegam lá na sala e veem e falam assim, mas não, sabe? Eu achei que fosse mais, assim. Mas não à toa são dessas críticas que saem as aspas nos cartazes e trailers dos filmes, né? Não, e é exatamente para isso, você sabe, né? É exatamente por isso que existem festivais. É exatamente por isso que uma distribuidora, um estúdio escolhe levar ou lançar um filme para um festival, assim, porque ela sabe, né, que aquele filme vai ter uma recepção provavelmente muito positiva de críticos, né? Ele vai gerar pode gerar reações muito apaixonadas, e eles vão usar isso como uma estratégia como ferramenta de marketing. E não existe nada inerentemente errado com isso, né? Da mesma forma que a Warner, enfim, a Disney opta por exibir um filme pela primeira vez na Comic Con e não, sabe, para um grupo de críticos, por exemplo, porque eles sabem que aquelas pessoas ali estão num contexto e estão inerentemente propensas a amar ou gostar muito daquele filme, independente de quão realmente excelente ele seja ou não, né? Então é a mesma coisa, assim, sabe? Você julgar um filme, né? Como que a gente pode colocar, por exemplo, você pode jogar um filme do Gus Van Sant ou jogar um filme, né, do Haneke, do Michael Haneke, por exemplo, no Festival de Cannes. Você está jogando ele pra galera que quer gostar daquele filme, entendeu? E, né, da mesma forma que a Disney levar, sei lá, o novo Pantera Negra, o novo Vingadores pra Comic Con, você tá lançando o seu filme pra uma galera que quer gostar daquele filme, entendeu? Então enfim, tudo é tudo um grande marketing, faz parte do jogo de marketing, e a gente tem que estar ciente disso. O meu recorde de filmes vistos num dia é no Festival do Rio. Eu consegui ver 6. Eu fui ver aquela sessão para escola, que geralmente é antes do meio-dia.
Comecei ali e fui até a sessão da meia-noite. Mas realmente, olha, no outro dia não valia nada. É muito desgastante, né? Fisicamente, inclusive. Daniel, você viu Infiltrado na Clã, que já estreia daqui a pouco, então com certeza faremos um podcast em que discutiremos mais a fundo esse filme do Spike Lee. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dele e também de A Favorita, que é o filme do Yorgos Lanthimos, né? O diretor grego que é cult, né? Tem vários fãs, e foi o filme de abertura, né? Esse ano na mostra. Sim, filme de abertura favorita. Então tá. Primeiro, então, o Spike Lee, né, que é o filme O Infiltrado na Clã, foi o filme que ganhou o grande prêmio do júri em Cannes e está sendo corretamente considerado, né, uma volta dele à boa forma, né? O Spike Lee faz alguns anos e alguns filmes já que ele está errando a mão, com exceção talvez do Chirac, tem muita gente... Chirac. Sim. Tem muita gente, é um filme que tem muitos fãs, mas é um filme que foi comprado pela Amazon, não chegou a ser lançado nos cinemas, pelo menos não aqui no Brasil, e não teve uma grande repercussão. Esse filme, né, foi o Infiltrado na Clã, foi levado para Cannes. É um filme que tem um roteiro, né, para quem não sabe, do Jordan Peele, que ganhou o Oscar esse ano pelo ótimo Corra, né? Enfim, teve uma excelente recepção em Cannes. É realmente uma volta do Spike Lee, né? Aquele cinema, né, do Faça a Coisa Certa, né, e dali do Malcolm X, o início da carreira dele, assim, do Febre da Selva, né, que é aquele cinema de uma pegada racial muito clara e muito né, declarada, vamos colocar assim, e, né, com aquele humor dele, aquelas cores dele muito fortes, assim, é aquela coisa, né, quem ama vai amar e quem não gosta vai continuar não gostando. Né, enfim, a grande... eu recomendo, é um filme que vale muito a pena ver, principalmente assim, porque eu acho que isso não é um spoiler, porque não é parte da história, assim, do plot. O filme se encerra, né? As imagens finais do filme são imagens reais, imagens documentais daquela revolta, enfim, daquele protesto que houve, né, esse ano em Charleston, nos Estados Unidos, né, dos nazistas, né, vamos dar nome, né, dos neonazistas, vamos dar nome aos bois, né, grupos de neonazistas protestando contra negros e contra judeus. O Spike Lee, né, faz essa escolha de terminar o filme dele com essas imagens, né, para mostrar, né, que, enfim, aquele retrato que ele faz ali, aquela história que ele conta da Ku Klux Klan não acaba ali, né? A Ku Klux Klan não acabou nos anos 70, a Ku Klux Klan continua viva, inclusive apoiou, né, declarou apoio ao nosso futuro presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, ele faz essa opção de encerrar o filme com essas imagens, são imagens muito fortes, assim, né? E as pessoas saem muito impactadas porque o filme é cômico, o filme tem aquela pegada meio cômica, muito bem humorada do Spike Lee, e isso funciona bem, mas ao fazer essa quebra no final, ele, né, te faz sair do cinema meio pensando eu saí muito abalado do filme, pensando assim, né, essas piadas que ele está apresentando ali no filme, esse personagem né, do David Duke, que é vivido no filme, que é o diretor, o presidente da Ku Klux Klan, que ainda está vivo hoje, foi o cara que declarou admiração pelo Jair Bolsonaro, né, durante o segundo turno aqui no Brasil. Ele é vivido no filme pelo Topher Grace, que as pessoas vão lembrar do That 70 Show. E ele é apresentado claramente como uma piada, assim, uma pessoa que, sabe, um absoluto jacu, vamos colocar assim. Mas isso é engraçado, você ri e tal, mas você sai do cinema falando assim, meu Deus, sabe, são essas pessoas que estão no poder hoje, sabe? São essas pessoas que estão na Casa Branca. O Donald Trump é obviamente uma cria, uma secla, um igual, um equivalente ao David Duke, e igualmente no Brasil, né, o Jair Bolsonaro é a mesma coisa, assim, são pessoas que em qualquer, sabe, né, num contexto de normalidade constitucional e legal, assim, são pessoas que não poderiam ser levadas a sério, assim, são pessoas que não, né, que são piadas. 20 anos atrás, 10 anos atrás, as pessoas sendo encaradas como piadas, assim, e elas, na verdade, hoje em dia são as pessoas que estão comandando o mundo. Então, é um filme muito para esse momento, é um filme que impacta muito a gente, né, porque nessa questão do racismo, que, enfim, por alguns anos acho que muita gente achou que
superada, né, principalmente nos Estados Unidos com a eleição do Obama, hoje em dia a gente tem certeza, a gente tem muito claro que é uma questão que não está nada superada, assim. E só, né, comentário breve, o filme teve uma certa polêmica nos Estados Unidos, porque quando tem um cineasta chamado Boots Riley, cineasta negro, declarado admirador do Spike Lee, que lançou um filme em Sundance e que já estreou lá nos Estados Unidos, fez um sucesso no circuito independente grande, chamado Sorry to Bother You. Não sei se esse filme vai estrear no Brasil, mas ele já tem online, quem quiser procurar vai encontrá-lo. É um filme que vale a pena ver. É um filme bem Spike Leeano, vamos colocar assim. É um filme sobre um cara que começa a trabalhar como telemarketing e ele descobre que se ele usar ele é um homem negro, e ele descobre que se ele usar uma voz branca de um homem branco, ele faz muito mais sucesso, ele consegue vender muito mais do que se ele usar a voz dele, entre aspas, negra, assim. É uma comédia, é uma sátira, é genial, assim, é muito engraçado. Mas enfim, o Boots Riley fez um post no Twitter questionando e declaradamente, abertamente criticando o Infiltrado na Clã por alterar e por meio romantizar muito a história do protagonista do filme, do Infiltrado na Clã, que é um policial chamado Ron, que é vivido pelo John David Washington, filho do Denzel Washington, que é um policial negro, enfim, né, real, dos anos 70, que trabalhou numa delegacia no Colorado e encontrou uma forma de se infiltrar na clã, né, porque ele conversava com os caras pelo telefone, e o parceiro dele branco, que no filme é vivido pelo Adam Driver, né, de Girls, enfim, do Patterson, uma série de filmes, né, esse parceiro dele ia às reuniões e aos encontros, etc, etc. O Boots Riley, né, e o filme, o Infiltrado na Clã, começa com um lettering, um letreiro bem típico do Spike Lee, falando que essa história foi baseada em fatos reais, mas naquela linguagem, aquela gíria meio americana e tal, ele brinca um pouco com isso. E o Boots Riley meio detona isso, sabe? Ele fala assim, você sabe, eu já estudei, eu conheço a história do Ron e não é bem assim, entendeu? O roteiro do Jordan Peele faz algumas alterações talvez questionáveis, assim. Primeiro que a história se passa em 79, eles trazem a história para o início dos anos 70 para meio dialogar um pouco com o governo Nixon ali. Mas principalmente porque esse policial negro, ele teve essa história de se infiltrar na clã, mas ele também se infiltrou entre os Panteras Negras, e segundo Boots Riley, essa ação da polícia entre os Panteras Negras foi muito mais efetiva ou muito mais... Eles agiram, a ação deles foi muito mais perniciosa, vamos colocar assim, entre os Panteras Negras do que com a Ku Klux Klan. Segundo Boots Riley, infiltrar-se nos Panteras Negras foi muito mais... teve muito mais ações de sabotagem entre os Panteras Negras do que com a clã. A infiltração na clã foi mais em termos de supervisão ou de observação do que eles estavam fazendo, do que efetivamente agir ou impedir ou, né, sabotá-los de alguma forma. O que o filme coloca, né, o plot do filme é eles sabotando uma tentativa, enfim, de um ato meio terrorista, etc, etc, né, sem querer estragar muito a história. E esse plot que o filme usa foi algo que, na verdade, não aconteceu, assim. Tem, enfim, o filme é uma ficção, o filme se declara como ficção, o filme pode fazer meio o que quiser, mas o filme cria um certo heroísmo ali em torno desse personagem e dessa história, que o Boots Riley fala que não é bem assim, que esse cara negro, ele era... E ele questiona na escolha do Spike Lee de meio enxergar ou retratar a polícia como herói nesse momento, né, político-social que os Estados Unidos está atravessando, né, e esse conflito eterno que existe lá, existe aqui também, da polícia, né, assassinando e perseguindo homens jovens negros, assim, né, essa questão racial muito séria que ainda existe hoje. Então, assim, eu acho que é algo interessante para as pessoas terem em mente quando forem ver o filme. O filme é bom, o filme funciona, mas tem uma ressalva, essa controvérsia, entendeu? Que é bom. Feita, né? Questão importante mesmo. E agora falando, enfim, do Favorita,
que é o... Né, vamos falar assim, acho que é a transição do Yorgos Lanthimos, como você falou, um cineasta grego, né, com um secto, vamos colocar assim, um currículo cult já muito consolidado, né? Eu sou um grande fã do Yorgos Lanthimos. Eu acho o Lagosta um dos filmes mais geniais dos últimos anos, assim, um dos grandes filmes dessa década. Gosto muito do Dente Canino também, que é mais o início da carreira dele, que são os filmes O Dente Canino e o Alps. São os 2 primeiros filmes dele, se eu não me engano. E são os filmes mais radicais dele, vamos colocar assim. E agora, A Favorita é a transição dele para Teve um outro cinema antes, mais mainstream. Que estreou no circuito aqui, que é o... Sim, estreou esse ano, O Sacrifício do Cervo Sagrado. Isso. Mas O Sacrifício do Cervo Sagrado ainda é um filme que ele e o parceiro dele, que tem é um grego também, tem um nome que eu não vou lembrar agora, os dois sempre escrevem os filmes dele juntos. A Favorita, não. A Favorita é um roteiro da Deborah Young e Tony McNamara, se eu não me engano, são os dois roteiristas ingleses. E é a primeira vez, se eu não me engano, que o Lanthimos dirige um filme que não foi escrito por ele. Então, A Favorita é um filme bem mais tradicional e bem mais convencional do que os filmes anteriores do Lanthimos. O que não significa que é um filme ruim e não significa que é um filme que não tenha pegada do Lanthimos. Assim. É um roteiro convencional, sim, mas que na forma de encenar, no ritmo que ele estabelece ali dentro da cena e na trilha que ele escolhe, nas escolhas de áudio, assim, na câmera ele usa muito grande angular, que distorce um pouco os enquadramentos. É um filme de época, né? Um filme, para quem não sabe, a trama gira em torno de uma rainha, a rainha Anne, que é uma rainha inglesa meio decadente, assim, meio, entre aspas, incompetente. É vivida pela Olivia Colman, sensacional, assim, no filme. E ela tem uma conselheira, que na verdade é quem governa e quem reina por ela, que é vivida pela Rachel Weisz. E o filme começa, na verdade, quando uma prima dessa personagem da Rachel Weisz, que é vivida pela Emma Stone, chega, né, no palácio, e ela chega por baixo, ela chega toda, né, o pai dela vendeu ela para um homem que meio tentava estuprava ela, etc. E ela chega meio fugida e ela começa por baixo e ela vai tentar, na verdade, usurpar esse braço direito da rainha, esse cargo, essa função de conselheira mor da Rachel Weisz, assim, da personagem da Rachel Weisz. Então é bem essa premissa bem malvada, né? O plot do filme é essa disputa entre as duas e a rainha no meio. E é um filme de época, aquele filme que é aqueles figurinos típicos, aqueles cenários muito, né, ostentação, e, né, filme de nobreza inglesa e britânica e tal. E eu acredito que o Yorgos Lanthimos consegue aplicar, né, enxergar esse universo muito conhecido do cinema com o olhar dele, assim, né? Com um olhar bem subversivo. O humor do filme é muito escatológico, assim, é um olhar sobre esse universo que eu acho que a gente não viu muito antes, assim, sabe? Eu falo no meu texto que é um roteiro meio Billy Wilder, mas com uma encenação meio Lanthimos, assim. É um filme de excelentes atuações, assim. As 3 atrizes estão ótimas. A Olivia Colman dá um show, assim, no filme. E além delas também tem o ator que faz um dos nobres lá da corte, que é me lembra o nome dele, é o menino do About a Boy, o grande garoto, é o Nicholas Hoult. Também está muito bem no filme. É um filme bem é uma comédia, assim, bem comédia escrachadona, mas com uma pegada meio Yorgos Lanthimos, assim, eu gostei. Eu queria que você comentasse Maia, porque eu li a sua crítica e eu fiquei assim, porque eu gosto muito do cinema da Mia Hansen-Løve, e aí eu pensei, caramba, não acredito. Quer dizer que... esse filme, né? Eu também, em primeiro lugar, eu também sou um enorme fã do cinema da Mia Hansen-Løve. Como eu falei no meu texto, O Que Está Por Vir é um dos meus filmes favoritos, né, daquele ano. Bom. E assim, é difícil mesmo de entender, assim, sabe? Como alguém pega um filme tão bom e de repente faz um outro desastroso, assim. Mas esse é um filme que já tinha uma expectativa as pessoas estavam meio preocupadas com ele, porque ele tentou vários festivais e não conseguiu, e a estreia dele foi no Festival de Toronto, que não é um festival para estrear esse tipo de filme, né? Então, assim, o fato de que o único festival que aceitou, né, foi o Maia, foi Toronto, já era um sinal vermelho, assim, sabe? No mínimo amarelo. Enfim, mas ele estreou lá, as críticas foram muito negativas.
né? Ainda assim, eu falei, eu quero ver o filme, quero ir lá e né, conferir, ter a minha opinião e tal. E você vai mesmo com essa, sabendo que as críticas são universalmente negativas, você vai meio que de coração aberto, e fala assim, quero gostar do filme, talvez, né? Fala assim, olha, né, as pessoas não enxergaram isso que eu enxerguei no filme. Mas aí eu fui ver e o filme é realmente terrível, assim. Eu falo no meu texto, assim, é bem difícil entender por que ela quis contar essa história dessa forma. Eu falo que eu acho que o ator é o mesmo do que está por vir, é o Roman Kolinka, e eu falo que ela meio, enfim, pode ser uma coisa, quando eu falei isso, eu explico isso no meu texto, falar isso pode ser meio machista, mas eu acho que não é, porque isso acontece muito com o diretor homem e atriz mulher também, sabe? Quando um diretor ou uma diretora encontra um ator ou uma atriz que é meio se torna meio um muso, assim, você fala assim, nossa, esse ator tem uma coisa nele que eu quero explorar e tal, e é natural que você queira fazer, vou fazer meu próximo filme com ele de novo, vou escrever um filme, escrever um roteiro pra potencializar isso que eu enxergo nele, assim. E aí ela fez esse filme que gira em torno total desse protagonista vivido por ele, né, que é um repórter, um jornalista de guerra, um repórter de guerra que volta depois de ser sequestrado, né, na Síria, e aí ele volta meio não traumatizado, porque o trauma dele nem é muito construído, elaborado no filme. Enfim, ele resolve não ficar na França e vai pra Goa, vai pro Sudeste Asiático, meio, sabe, se purgar, ou enfim, meio, né, se superar essa situação traumática que ele viveu, né? Mas, enfim, aí a forma como isso acontece é aquele, sabe, filme do homem branco ocidental indo para um lugar exótico no Oriente para se reencontrar, e aí tem a questão mais problemática do filme para mim, que é essa coisa dele, né? Ele tem um padrinho, a família dele tem uma história com essa região do Sudeste Asiático, e ele tem um padrinho que é dono de um hotel lá, de um resort, e aí ele conhece a filha desse padrinho, que no filme é apresentado não como uma adolescente, mas ela é uma jovem, sei lá, nos seus 18 anos, talvez, 19. E o filme vai criar meio um romancezinho, assim, uma história, né, um relacionamento entre esses dois personagens que não funciona, assim, sabe? É meio equivocado, não existe química entre os dois, a diferença de idade é complicada, e a diferença, o fato deles, né, dele ser esse cara branco, super privilegiado, e ela, né, essa menina nova, enfim, né, indiana, sabe? Nada no filme funciona. Eu gostaria de falar, sabe, isso no filme é legal, mas não tem, assim, a fotografia é bonita e tudo, mas é bem aquela fotografia, sabe, né, de olhar estrangeiro, assim, né? Exatamente, sabe? Olha como esse lugar é bonito, olha como esse lugar é exótico, olha essas cidades, esse universo urbano. E mais uma vez, sou um grande fã da Mary Hansen Love, espero ansiosamente pelo próximo filme dela, acredito que ela vai fazer um outro, né, um outro grande filme, mas esse realmente foi um tropeço, assim, enfim, todo grande é um tropeço. Cegou pelo ator, ficou só ali encantada, porque... Mas e essa coisa interessante mesmo de ela trazer de novo, né, uma constante, essa relação de diferença de idade, assim, acho que tem muito a ver também com a história dela, né, porque ela tem envolvimento com a Sayá, né. Sim. Então eu acho que isso pra ela é muito forte, essa coisa do relacionamento entre uma menina jovem e um homem que é muito mais velho. Então ela tenta sempre trazer isso de alguma forma pros filmes. Só que aí, no caso, nem sempre dá certo, né, gente? Eu não vi, já fiquei sem expectativas, então, mas vou ver mas, também. Enfim, eu acho que é um grande filme, um filme, na verdade, que tem grandes chances de não chegar ao circuito. É isso que eu ia falar. Quando acontece, assim, de ir muito mal em festival, praticamente mata, né, a carreira comercial. Porque, enfim, né, mais uma vez falando, então, esse contexto do para que existem ou servem festivais, né, esses filmes são levados para festivais também para ser comprados por distribuidores e agentes de venda internacionais, assim, né? Então, quando um filme, por exemplo, a Favorita não, o Roma também não, porque eles já foram todos comprados, assim, mas quando você tem um filme que vai para um festival e ele é descoberto ali no festival, todo mundo sai da primeira sessão com críticas excelentes, todo mundo tá apaixonado, fala, os filmes do ano, né? Todos os distribuidores, vai ter um leilão ali de distribuidores e a gente vendo querendo comprar o filme, né? E quando acontece o contrário, como o Maia, por exemplo, que todo mundo sai falando mal, o filme meio, né, vai morrer.
sabe? Sempre tem alguém que quer comprar, sempre tem, né, tem alguém que vai encontrar alguma vida ali pro filme, mas ele vai, né, não vai ter visibilidade muito boa, e principalmente no mercado brasileiro, que a gente sabe, pouquíssimas distribuidoras se arriscando com filmes, né, do circuito de arte e com pouquíssimas salas para esses filmes, é muito difícil que esse filme chegue a... Não é impossível, mas é difícil. E tem o streaming hoje também, que pode ser um destino, né? Se a gente pensar, por exemplo, que um filme como o último do Haneke saiu direto no streaming, né? Sim. O Happy Ending, né? E ele nem foi tão mal assim nos festivais. Não foi, claro, a mesma coisa dos anteriores, que ganharam prêmios e tudo mais, mas mesmo assim, né? Ele nem chegou perto de ter essa recepção que o Maia teve. Né? Mesmo assim foi pro streaming, né? Exatamente. E o Haneke, E o Haneke, você imagina que ele tem o lugar certo, né? Pelo menos no circuito alternativo. Eu vi o Happy End, por sinal, na Mostra de São Paulo do ano passado ou retrasado? Ano passado. Ano passado, né? E realmente, né, talvez seja um dos filmes mais fracos do Haneke, mas essa coisa, né, vamos falar, né, botar os pingos nos is, porque, né, a gente tem que falar disso hoje em dia. O Haneke, quando as pessoas vão falar mal de um filme do Haneke, elas falam com respeito e com a reverência que elas não falam quando elas vão falar de um filme da Mia Hansen-Løve, entendeu? Claro, assim, o Haneke é um cineasta com uma carreira um pouco mais estabelecida que a Mia, fato, mas a Mia é uma cineasta com uma carreira estabelecida, bem estabelecida já. O que está por vir ganhou, né, o Urso de direção, se eu não me engano, em Berlim. Se sabe, as pessoas, os críticos, na hora de bater no filme da Mia Hansen-Løve, eles têm uma agressividade, uma virulência que eles não têm quando eles vão bater no filme de um cara como o Haneke, por exemplo, ou como os Irmãos Dardenne, entendeu? Isso é um fato. Né? Então, e também, né, enfim, como você bem falou, se um filme do Haneke, que é o Haneke, acabou indo pro streaming, é bem provável que esse Kill Maia também acabe, a única forma viável de assistir pra gente aqui no Brasil. Tomara que, né, encontre o caminho, que seja no Netflix ou na Amazon, né? E só pra falar, né, só pra não falar que eu só falei mal da Mia Hansen-Løve, assim, falar de um outro grande, de um outro autor conhecido do cinema internacional, que também é feio, assim, na minha opinião. E foi um filme que eu nem cheguei a escrever, eu vi no final, mas pro finalzinho, assim, da mostra. E achei que não valia a pena gastar caracteres, gastar meu pouco tempo pra escrever com ele. É o La Quietude, do Pablo Trapeiro, assim. Sim. Que é, assim, difícil de escrever. É uma novela. O filme é uma novela, sabe? E é incrível, é difícil entender como um cara que começou, né, a carreira como trapeiro. Assim, o Pablo Trapeiro é meio um Beto Brant do cinema argentino, né? Um cara começou com uma pegada super autoral, um cinema muito urbano, um cinema muito contemporâneo, assim. Meio, né, sujo num bom sentido, assim. E que tem, né, desde o filme anterior dele, que é o Clã, né, que foi um filme que passou aqui no Brasil e teve um público até bom, acredito que muita gente deve ter visto. Eu não sou um grande fã do Clã. Também não. Não gosto muito. Acho que ele já tem uma cara meio Globo Filmes, assim, sabe? Bem isso. E esse, agora, o La Quietude, é ainda mais Globo Filmes, mas nem Globo Filmes, é um filme mais televisivo, mais novelesco ainda do que o Clã. E é um filme, assim, é um filme com uma, sabe, pedigree fortíssimo, assim. É um filme, né, que tem a Berenice Bejo no elenco e a Martina Guzmán, que é a esposa do Pablo Trapeiro, que está em todos os filmes dele. As duas vivem irmãs no filme. A Berenice Bejo vive a irmã que mora na França, né, assim como ela, né, uma atriz argentina que mora na França. Ela é uma irmã que mora na França e volta para a Argentina quando o pai dela sofre um infarto, um derrame, na verdade, se eu não me engano. E ela, né, tem esse encontro com a família dela, assim, eles vão para a estância da família, vamos chamar assim, é uma família bem rica, de classe média alta argentina, e eles têm essa estância chamada La Quietude. E elas vão passar esse tempo lá com o pai, né, em coma, e a mãe, e aí aquela coisa dos segredos de família que vem à tona. Pouco depois que a irmã, a personagem da Berenice Bejo chega o marido dela, que é vivido pelo Edgar Ramírez, que também é um grande nome. Então você tem ideia de... É um filme muito grande orçamento e fotografia, né? Mas a história o roteiro é terrível, assim, sabe aquele roteiro que todo clichê fala assim, agora vai acontecer isso, sabe? Aí acontece, fala assim, agora vai ser essa coisa, sabe? E aí tem um olhar meio... umas cenas de sexo meio
ultrapassada, sabe? Meio barango, assim, um olhar que ele lança sobre as atrizes, que é meio, em momentos, assim, é meio... Bem tem Globo, uma cena bem das Globo duas... Tem uma... Você tá falando? É. Essas minisséries da Globo, né? Exatamente, essas cenas de sexo meio televisivas, sabe? Que tem. Passam 11 horas da noite. Exatamente né? isso, exatamente a isso. A classificação indicativa permite, né? É exatamente isso, meio cine privê, assim, sabe? Que horror. E sabe, mas o problema é esse roteiro, assim, que todo clichê, sabe? Clichê, assim, agora vai acontecer isso, aí vai, acontece. Agora vai ser essa coisa, vai, acontece. E assim, é um filme que ele é tão ruim e ele não sabe que ele é ruim, ele meio se leva a sério, assim. Mas quem gosta muito de umas coisas bem kits, sabe? Tem gente que gosta disso, eu quero ver essa coisa bem kit, sabe? Sabe? Bem exagerada e bem... Quem gosta, talvez vai até se divertir com o filme. Se você assistir o filme não levando a sério, é aquele filme que no final eu vi na sessão na cabine de imprensa, assim. E no final da cabine tinha até algumas pessoas que começam a rir, sabe? Quando algumas coisas acontecem, assim, velho, o que tá acontecendo, sabe? Como que ele tá fazendo isso, assim? Mas é super, super, super equivocado, assim. Veremos, então. Como é que chama o filme? La Quietude. La Quietude. As Irmãs da Fazenda. Olha, a gente já tá caminhando aqui pro final do nosso bate-papo com o Daniel sobre a mostra. Mas queria que você falasse também dos filmes brasileiros, né, que você viu. Teve o novo filme do Jorge Furtado, Rasga Coração, né, esse vai chegar ao circuito em breve, né, acho que no ano que vem, mas chegará. E também você escreveu sobre o Deslembro, né? Fala um pouquinho pra gente desses dois e algum outro que você tenha visto, que você sim. Dois filmes, um que eu gostei bastante, Deslembro, outro que eu não gostei tanto. Mas vou começar então pelo Rasga Coração, que é um filme... Eu sou um grande fã do cinema de Jorge Furtado. Grande fã do Jorge Furtado. Somos três, né? E mesmo o filme anterior dele, que muita gente não gosta, que é o Real Beleza, eu acho que o Real Beleza tem méritos. Eu vejo méritos no filme. Eu acho a performance da Adriana Esteves, por exemplo, excepcional, assim. Mas né, ele vem sofrendo essa crítica já há alguns anos de que o cinema dele está cada vez mais televisivo. E menos Jorge Furtado, se a gente for pensar assim, no que foi os primeiros filmes dele, né? Menos metalinguístico, né? E esse filme segue essa linha, assim, uma narrativa bem, bem tradicional, bem clássica, né? O filme é adaptado de uma peça do Valdo Viana Filho, né? Uma peça homônima. E ele tem um visual assim que deixa claro, eu acho, essa origem dos palcos, porque o filme quase inteiro se passa dentro do apartamento dessa família, né? Que é vivida pelo Marco Rica, a Drica Moraes e o Chai Suede. Isso. Eu não sei falar o nome dele, acho que é esse. Né, então o filme se passa quase inteiro dentro desse espaço, então fica bem claro esse caráter meio de palco, assim, de meio claustrofóbico. É um filme quase que nunca sai pra rua direito. Mas assim, é bom falar, eu gostei menos do filme, acho que a maioria das pessoas com quem eu conversei, inclusive críticos. As críticas foram bem mais positivas em geral do que a que eu escrevi. E os comentários que eu vi na mostra também foram bem mais positivos. Não é que eu não desgosto do filme. Eu até recomendo que vocês vão ver o filme, sabe? É um filme que não é igual esse La Quietude que eu acabei de falar, que eu não sei se vale muito a pena ver. O Rasga Coração, vá ver o filme. A grande chance de você gostar dele bem mais do que eu gostei, porque talvez eu não tenha gostado tanto, porque eu tenho uma expectativa muito grande sempre com o Jorge Furtado, assim. Mais a performance do Marco Rica, né? Que ele vivia esse pai, né, esse homem, né, que foi um militante de esquerda durante a ditadura, né, e hoje é um funcionário público um tanto, né, não sei se frustrado é a palavra, mas um tanto meio, né, acomodado exatamente pela vida, né, e tem esse filho dele que é, vamos colocar assim, talvez um pouco dessa geração do junho de 2013, que é uma rebeldia sem muito foco e sem muita, qual que é a palavra? A rebeldia pela rebeldia. Pela rebeldia, sem uma causa específica, clara. Né? Então vai ser esse conflito de gerações entre os dois, assim, a história. Né? Porque o filho vai ter um problema na escola, porque ele se veste de saia e a namorada dele se veste de meio com roupas um pouco masculinas, a escola quer proibir eles de entrar e o pai vai tentar ajudá-los a protestar e esse, né, choque de gerações vai... A namorada é a Luísa Reis? Luísa Reis, exatamente, que é filha, se não me engano, do Guel Reis, que é produtor do filme. Né? Detalhes de bastidores, mas enfim. Mas enfim, o Marco Rica tá
excepcional, como de costume, né? Aliás, no papel. A Drica Moraes, que vive a esposa, vive a mãe, também tá muito bem no filme. O Shai Suede ele não tá mal, mas eu acho que eu tenho certos problemas com o personagem dele, mas eu acho que os problemas que eu tenho com o personagem é mais com relação à direção do Jorge Furtado e ao texto do Jorge, e como ele respeita muito o texto original, e como eu acho que ele... Porque ele atualiza o texto. A peça foi escrita nos anos 70. Então, né, naquele momento ali, o personagem estava inserido no contexto da ditadura, e na verdade ele tinha sido um militante no Estado Novo, se eu não me engano. E, né, ele tinha o choque de gerações com o filho, porque o filho dele era aquela geração meio hippie, meio apolitizada, de certa forma. Né, e o Jorge traz isso pro tempo atual, né, para os dias de hoje. E eu acho que se ele quer trazer para os dias de hoje, ele podia ousar um pouco mais, sabe? Eu acho que ele podia pedir ou exigir um pouco mais desse personagem do Shai Suede, sabe? Eu acho que ele né, acaba que é um menino meio branco, heterossexual, cis, e eu acho que ele podia ter ousado mais, né, ao trazer esse filho para os dias de hoje, assim. E então acho que o meu problema com um personagem meio sem sal do Shai é menos a atuação dele do que do roteiro e da direção. Mas também, por outro lado, acho que essa falta de sal, um pouco de pegada do personagem do Shai é meio proposital do Jorge. É um filme que eu acho super interessante e super com muito potencial, especialmente para esse momento que a gente está vivendo, mas que podia ser mais, sabe? Podia ser mais do que ele é, podia ser mais ousado, podia ser mais, sabe, pungente. Por a gente saber como o Jorge Furtado é militante, né, escreve sobre política, conhece muito da história, né, tá sempre na internet se posicionando, né, eu também tenho ainda não vi o filme, mas tenho uma expectativa em torno dele, justamente por isso, por ele ter feito esse filme nesse momento que a gente está vivendo, né, e por atualizar um texto que foi escrito nos anos 70, né? Sim. Mas veremos, né? Sim, eu falo assim, sabe, vejam um filme, né? Mais uma vez a recepção do filme foi bem mais positiva do que a minha pessoal, e eu acho que isso, sabe, mais uma vez a gente falando nessa questão do contexto de festival e de um filme influenciar o outro e tal, talvez é um filme que eu quero rever e talvez eu goste bem mais na segunda visita, no segundo contato, entendeu? Né, indo pro outro oposto, então Deslembro, que também é um filme que fala da história política brasileira, né, que é um filme que eu adorei, assim, que eu recomendo muitíssimo. É um filme brasileiro com uma cara meio argentina, meio chilena, meio latino-americana, assim, né, no seu olhar da nossa ditadura militar, civil-militar, na história de uma adolescente que está vivendo no exílio com a mãe na França. E, né, o filme começa ali em 79, na abertura política e anistia. E a mãe, né, então a família volta, e essa menina voltando para o Rio, sem querer voltar, porque, né, essa volta vai fazer ela encarar vários demônios, principalmente com respeito que diz respeito ao pai dela, que foi desaparecido, né, entre aspas, foi assassinado, né, pela ditadura, pelos torturadores. E é uma história, né, obviamente mal resolvida e que ela vai ter que encarar ali ao voltar para o Brasil, e é de uma delicadeza impressionante. O filme, a fotografia do filme é linda, a trilha do filme é super bonita. Tem uma, né, não quero estragar nada, mas tem uma cena assim com a música com a Três Apitos, né, que é uma música que você já fez a gente chorar esse ano na Arábia, e vai te fazer de novo esse, né, tem uma cena bem breve assim, mas muito muito forte no... Com a Maria Bethânia também? Não é a versão da Maria Bethânia, é a versão original. Que eu quero falar Noel Rosa, tô com medo de não ser do Noel Rosa, mas eu acho que é do Noel Rosa. Espero que eu não esteja falando uma grande besteira. Enfim, mas a protagonista, a adolescente, é vivida por uma estreante chamada Jeanne Boudier. Excelente no papel, uma revelação, assim. E aí, tem uma coisa, será que eu falo? Não vou falar, porque é uma coisa... Se tá na dúvida, é melhor. Não vou falar. Mas enfim, é um filme da diretora Flávia Castro, é a primeira ficção dela. Ela fez Antidiário de uma Busca, né? Que é um documentário também sobre a ditadura, é um documentário excelente, eu recomendo. E é um filme que eu super indico. Acredito que deve estrear no circuito no primeiro semestre do ano que vem. É um filme imperdível, principalmente para esse momento que a gente está vivendo, né? Que a gente está
possivelmente entrando numa nova ditadura, num novo governo ditatorial, autoritário, para dizer o mínimo, né, em que tanta gente tem usado expressões lá como democracia não, ditadura sim, e tem exaltado, né, gente como Coronel Brilhante Ustra. É um filme muito necessário, assim, um filme pra mim, sabe, a gente falando dessas coisas de janelas e de exibição, então, pra mim é um filme que, sei lá, eu exibiria pelo bem coletivo, pelo interesse coletivo, acho que podia passar amanhã, à tarde, sabe, à tarde no horário nobre na Globo, entendeu? Porque as pessoas precisam ver essa história, porque aparentemente ainda tem gente que acha que a gente não teve ditadura, que ditadura não foi. O nome dele já diz muito disso, né? Deslembro. Que é o que a gente parece estar vivendo, assim. As pessoas não estão ignorando a história. É um título, é uma palavra, né, vem de um poema do Fernando Pessoa, que é citado no filme. Enfim, recomendo bastante. Eu falei de cinema brasileiro, também vi o filme a animação do Otto Guerra, que eu não tive tempo de escrever, o Cidade dos Piratas, né, que é um filme super interessante, assim, que na verdade era um filme que começou 20 ou 30 anos atrás, se não me engano, como um projeto do Otto, né, inspirado na obra da Laerte Coutinho, né, dos Piratas do Tietê. E enfim, o filme demorou tanto teve tantos percalços e tantas etapas e tantas versões, né, que quando o filme foi efetivamente ser feito, o Otto estava com um câncer, que ele, né, um câncer bem agressivo, que ele acreditou, né, podia tê-lo levado à morte. Ainda bem, graças, né, não o levou, ele sobreviveu, mas ele estava passando por esse momento bem delicado na vida. E a Laerte era, né, o Laerte estava vivendo esse momento de transição, né, dela, e então todo esse processo extra filme, né, de bastidores, vamos colocar assim, entra no filme. O filme é essa história, é esse processo todo de transformação da obra dos dois, né, falando da própria relação da Laerte com os Piratas de Tietê e como esse processo de transição dela fez ela reavaliar, rever, né, o trabalho dela como cartunista, né, e o Otto meio processando isso tudo, essa transformação também, né, a partir desse momento pessoal que ele estava vivendo. Então é uma animação bem interessante, bem anárquica, como é típica do Otto Guerra, bem, né, com humor escatológico, humor muito debochado dele, né, em que ele se coloca ali como personagem, e então é algo bem único, assim, e que eu recomendo também. Quem é fã do Otto Guerra, quem é fã da Laerte, não pode perder. Aí teve Humberto Mauro também na mostra, né, Danilo? É verdade, super importante destacar, né, dar uma força pro cinema mineiro, né, para quem gosta de história do cinema, quem gosta de história do cinema brasileiro, assim, é um documentário, né, que foi exibido em Veneza esse ano, no Festival de Veneza, e é imperdível, assim, né, feito pelo André de Mauro, que é da família Humberto Mauro, né, e é um documentário na linha, eu acho, vamos tentar assim colocar para as pessoas entenderem um pouco, na linha do cinema novo e, né, do Eric Rocha, e na linha também um pouco do Todos os Paulos do Mundo, né, que é um documentário meio de uma compilação, vamos colocar assim, de imagens da obra, né, do Humberto Mauro, mas ao mesmo tempo ali, né, encaixando também umas entrevistas. E eu não tenho certeza se essa entrevista que ele usa, as entrevistas que ele usa ali do Humberto Mauro são inéditas, mas acho que tem algumas, pelo menos, que são inéditas, entrevistas, né, acho que material de família mesmo. Bem interessante o Humberto Mauro, né, fazendo colocações sobre o cinema, sobre opiniões dele de cinema, né, falando sobre realização cinematográfica também. Muito, muito, muito interessante para jovens diretores brasileiros, para historiadores do cinema, para pesquisadores. Muito, muito legal, imperdível. E também umas imagens inéditas, eu acho, que pelo menos eu nunca tinha visto. E eu estudei na FMG com professores que eram grandes fãs do Humberto Mauro, então eu vi muita coisa do Humberto Mauro na faculdade. Mas eu nunca tinha visto umas imagens do Humberto Mauro em Veneza. Olha. De uma viagem que ele fez para lá, onde ele foi apresentar um filme dele, não vou lembrar qual, enfim. E tem umas imagens que foram registradas dele com a família dele ali, nas gôndolas e tal, e falando e comentando sobre Veneza. Acredito, inclusive, que é por isso meio que o filme estreou lá, teve sua estreia mundial lá. Uhum. Mas é incrível, assim, tem imagens dos filmes do Humberto
restauradas, sabe? Aquelas mais belíssimas, assim, né? Você pensar na fotografia, na noção que ele tinha de enquadramento, um cara que nunca estudou, né, cinema, que naquela época não tinha um curso de cinema, mas ele tinha um olhar, assim, talvez um dos grandes estetas, ou o maior esteta do cinema brasileiro, assim, para de enquadramento e de imagens, né, de semioticamente muito ricas, assim, né, e essa ideia que a gente tem de cinema como uma história contada por imagens, né, o cinema dele é uma descrição perfeita disso, é muito legal e muito bacana mesmo ver essas imagens do cinema dele, esses filmes dele restauradas, numa projeção legal, numa tela de um cinema bom, assim. Eu acho que colocar as imagens do Humberto Mauro, né, de volta nos cinemas e com uma qualidade, assim, né, com que a gente tem capacidade de produzir, de restaurar hoje, é imperdível mesmo, assim, recomendo bastante. E tinha muita coisa no cinema brasileiro que eu quero reforçar, assim, que eu queria ver e não pude porque eu tive que voltar. Tem 2 filmes especialmente que eu queria muito, muito, muito ter visto e só passaram depois que eu vim embora, que é o Domingo, do Felipe Barbosa e da Clara Linehardt, se eu não me engano, a esposa dele e a co-diretora do filme. Só passou no final e não consegui ver. É um filme que abriu o Festival de Brasília desse ano, né? E estava previsto também para estrear agora. Eu tenho a impressão de que ele sumiu da lista de estreias. Não sei se por esse momento político que a gente está vivendo, ele optou, talvez não seja o melhor momento, porque é o filme que se passa no dia da primeira posse do Lula, né? E é uma comédia, é um olhar meio cômico, né, de uma família gaúcha vivendo esse dia. E eu não sei se ele acha, né, se o Felipe, enfim, a distribuidora, acharam que talvez nesse momento, né, essa comédia, esse riso pode ser muito amargo, né? Mas a previsão de estreia dele era bem por agora também. E o outro que eu queria muito ter visto e não vi é o Tinta Bruta, do Felipe Matzenbacher e do Márcio Reolon, não sei como falar. Premiado em Berlim, né? Premiado em Berlim, passou por milhões de festivais lá no mundo inteiro, foi premiado em muitos festivais internacionais. Tô louco para ver, né? As críticas internacionais foram excelentes, né? Acho que foi a Hollywood Reporter, se não me engano, que falou comparou o filme, chamou meio Moonlight brasileiro. Olha. Não sei se foi o Hollywood Reporter ou a Variety, um desses veículos grandes, assim. Então estou curiosíssimo para ver. Ele entra esse ano ainda na sessão Vitrine Petrobras. Isso. Estou curiosíssimo para esse filme. Então, cinema brasileiro não consegui também, mas é isso muito por questões de correria de festival, de ter que escolher um filme que talvez eu não consiga ver depois. Não viu Temporada, né, que é o Mineiro do André Novaes, grande vencedor de Brasília esse ano, né? Trouxe o tricampeonato de Brasília para Minas Gerais. Mas todo mundo falando que é um filme excelente. Corram para ver quando ele estrear. Outro filme que foi produzido por um mineiro, pelo Ricardo Alves, mas não dirigido por ele, é Chuva. Sim, eu não sei se é documentário ou se é híbrido, mas Chuva é cantoria. Tem um nome Deixa eu achar. Um título longo, né? Que foi exibido em Cannes, né, na mostra Um Certo Olhar, e foi todo rodado na aldeia indígena, né, que a trama, vamos dizer assim, se passa. Sim, a Chuva é cantoria na Aldeia dos Mortos. Isso. É um casal de diretores, se não me engano, um é brasileiro, outro é português, ou vice-versa. Né, tentei ver também, não consegui encaixar, mas é um filme que com certeza estreia. Recomendo. Acho que era isso. Eu não consegui, infelizmente. Normalmente eu vejo muito filme brasileiro na mostra, que é uma coisa que as pessoas normalmente não fazem, porque é filme que vai estrear depois, eu vejo depois. Mas eu gosto de ver. Esse ano eu não consegui ver tantos. É sempre bom. Vamos apoiar o cinema brasileiro, pessoas, porque vamos precisar disso. Vamos precisar bastante. Bom, Daniel, eu sei que você, né, a gente não falou sobre todos os filmes que você escreveu, mas com certeza acho que vale a pena o pessoal ler os textos que você escreveu sobre filmes que acho que devem ter um espaço aí no circuito, como Vida Selvagem, dirigido pelo Paul Dano, né? Sim, estreia do Paul Dano na direção. Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, no elenco, né? Sim, é um filme que enfim, recomendo, é um filme bem interessante, uma boa estreia do Paul Dano na direção, um filme bem triste, bem triste. Eu acho, em termos de comparação, assim, para as pessoas terem uma ideia,
É um filme que meio ali na linha do Foi Apenas um Sonho, aquele filme com a Kate Winslet e o Leonardo DiCaprio, um filme, né, sobre um casamento se desintegrando. Para quem gosta dessa pegada meio deprê, assim, quem gosta de mergulhar. Esse filme, eu vale lembro muito a dele, pena. ele é bom, mas ele realmente é deprê. Exatamente. Mas é um filme, enfim, que tem alguma chance de Oscar ali, especialmente para Carey Mulligan. Mas eu acho que aquela coisa, se ela não emplacar, se essa coisa do Oscar dela não emplacar, é um filme que pode talvez chegar aqui no Brasil também só em streaming. Sim. E, enfim, não vai ser um filme que vale a pena ver no cinema, você pode ver ele no streaming também, não vai ser uma enorme perda. É um filme que vale a pena ver. Um comentário muito, muito breve também que eu quero fazer antes da gente encerrar, que é um filme que eu não escrevi, mas eu acho que vale a pena a gente falar. Foi o Urso de Ouro em Berlim esse ano. Sim, é um filme Não Me Toque, chamado Não Me Toque, de uma diretora cujo nome eu não vou lembrar agora. Se não me engano, ela é turca. Se não me engano, é romena, não? Sim, não vou me comprometer aqui. Não, Acho que é uma boa hora pra pesquisar, né? Por favor, enquanto eu falo, vocês pesquisam. Mas, enfim, desses filmes que eu não escrevi no festival, porque é um filme difícil, assim, muita gente não gostou do filme, é um filme meio bem divisivo, é um filme com uma pegada meio psicanalítica, é uma mulher meio psicanalizando, meio estudando, dissecando os problemas sexuais, uma certa frigidez dela, uma certa frigidez, menos que uma frigidez, talvez, é uma incapacidade que ela tem de ser tocada fisicamente por outras pessoas, assim, é um filme super estranho. Aí tem um personagem também que é um anão, e ele também tem, né, o filme meio explora a sexualidade dele, tudo bem estranho, e tudo bem inusitado, e tudo bem esquisito. E quem gosta de coisas estranhas e esquisitas, sabe, vai fundo porque é sua praia. Mas é um filme muito denso e um pouco cansativo na sua duração, e muito psicanalítico. Então é um filme difícil, assim, sabe, de ver quando você tá vendo 3 ou 4 filmes por dia e falar assim, sabe, você tá com a disposição mental, sabe, a mente descansada, vamos colocar assim, para apreender, né, ou para absorver ele, todas as coisas que ele está explorando e ser capaz de aprender e absorver isso e ainda escrever a respeito, né? Eu falei, não me sinto apto a escrever desse filme agora, não. O nome da diretora é Adina Pintilli, não sei se fala assim, tá, gente? Mas Adina, pelo menos acho que a gente chega num consenso. E ela é romena. Eu vi o trailer desse filme, Touch Me Not, ou Não Me Toque, né? E me lembrou aquele filme, se eu não me engano, é sueco, que estreou no ano passado e que competiu no Oscar de filme estrangeiro. Alma. The Square? Não. Alma, sim. Alguma coisa, título. De Corpo e Alma. De Corpo e Alma. Corpo e Alma, alguma coisa assim. Me lembrou um pouco, assim. Eu acho que ele é húngaro, se não me engano. Húngaro, exatamente. Mas tem a ver, lembra um pouco, porque pelo trailer, assim, pelo menos assim, o clima dele, sabe? E você falou agora essa coisa psicanalítica que esse Corpo e Alma também tem, né? Assim, de trabalhar, ou pelo menos assim, trabalhar a psique das personagens. Sim, eu vou te falar que não, pelo seguinte, tentar explicar. Porque o Corpo e Alma, ele tem uma coisa meio, uma narrativa de início um pouco estranha, e, né, ele tem uma pegada também psicanalítica, assim, mas no fim, para quem viu o filme sem dar muito spoiler, ele é um filme essencialmente romântico, né? Ele é um romance, assim. Ele, no final, ele termina com um olhar muito humano. Né? Aquele homem mais velho, né? Com aquela moça. Sim. Então ele é um filme que esquisito em alguns aspectos, meio... você demora a entender que história que é essa que ela está contando, mas que no final o filme termina sendo, na verdade, um filme muito delicado até, né? Sim. O Touch Me Not, o Não Me Toque, não. Ele não é um filme nada romântico. Ele tem uma coisa quase meio semi-documental, meio falso documentário, entendeu? Ele tem uma coisa, né? Uns momentos em que tem uma personagem ali que eu não sei se é a diretora, mas que é uma mulher que filma, que está registrando, documentando essa jornada da protagonista. Então ele tem uma coisa meio, não totalmente metalinguística, mas meio essa tendência
né, do cinema contemporâneo de misturar ficção e documentário, de trafegar entre ficção e documental e entre discutir a própria realização, o próprio processo também. Ele tem um pouco de filme de processo, sabe? Isso misturado com psicanálise. É um filme muito, sabe, denso. Tem muita gente que não gostou. Falei assim, não gostei desse filme, não entendi porque que ele ganhou Berlim. Eu vou me, sabe, isentar de dar uma opinião categórica, porque realmente eu falei assim, é um filme muito difícil e muito denso para ser visto eu acho, nessa rotina de festival, e que a gente vê muito filme no mesmo dia. Sim. É um filme que tá talvez para ser revisitado, e eu vou revisitá-lo com mais calma e mais descansado, e eu vou falar se eu gosto ou não gosto. Maravilha. Né? Mas acho que é importante a gente falar dele, que não é a gente falou no início, né, que a tríplice coroa estavam em Berlim desse ano. A gente falou um pouco a gente falou bem do Coreda, do Ação de Família, a gente falou um pouco do Roma, né, não falou muito do Roma porque eu não vi. Mas falaremos por aí. Exatamente, é um filme que está chegando por aí, a gente não sabe se vai ser no cinema ou na Netflix, mas está chegando. Acho bom, importante também falar desse filme do Nome Toque, que eu nem sei, na verdade, também se é um filme que já tem distribuição no Brasil. É um filme bem difícil. Assim. Imagino. Que ótimo, né? Acho que a gente pode, então, caminhando para o final aqui do nosso podcast especial, Mostra Internacional do Cinema de São Paulo, em sua 42ª edição. Agradecer demais ao Daniel pelo papo, né, por ter nos recebido aqui para essa conversa e, claro, pela cobertura incrível que ele fez do Cinematório, com as críticas, né, a lista com todos os textos que ele escreveu está disponível na descrição desse episódio também. Não deixem de conferir, não deixem de ler, você que foi à mostra, né, ter ali a opinião do Daniel, e você que não foi, né, guarda aí os links para quando você assistir a esses filmes, você já ter um texto, né, escrito com a competência, né, e a qualidade de texto que a gente conhece do Daniel. Eu que agradeço o espaço, né, oferecido pelo Cinematório, esse espaço que eu tive para escrever, e, né, o retorno que a gente teve, né, de Twitter, assim, foi bem legal. Foi acho. Muito legal. Agradeço quem leu, agradeço, né, quem se interessou pela cobertura, em estar lá, e quem ainda bem assim vai se interessar. Recomendo os filmes, adoro Mostra de São Paulo, acho que é né, essa bolha mesmo, como eu falei, sabe, 10 dias você ficar ali vendo, né, em teoria, pelo menos, né, a nata, vamos colocar, sabe, do cinema, né, internacional, de um dado ano, né, no caso desse ano, assim, eu adoro essa imersão, é um dos meus momentos favoritos do ano, um dos meus festivais favoritos do ano, assim, gosto muito. Agradeço, acho importante colocar também, agradeço o convite da mostra, fui convidado pela Mostra de Cinema, pela assessoria da Mostra de Cinema. Acho super importante destacar isso, agradeço pela recepção que eu tive lá, e toda a estrutura, que é sempre de primeira, e ótimo, espero que volte, espero que eu consiga voltar a cobrir, quem sabe, para o Cinematório, e fazer outras coberturas também para o site. Gosto muito do podcast, gosto muito dos donos do site, Renato Raquel. Daniel é da casa, né? Demais. Daniel já participou de outros podcasts aqui, sempre será bem-vindo. E eu mesmo, sem ter visto os filmes, eu recomendo os textos, assim. Porque não tem spoilers, né? Tem, claro. A crítica tem descrição de algumas coisas, não tem como, mas Daniel, eu gosto spoiler. Porque ele consegue trazer a opinião dele de forma mais aprofundada e tal, sem entregar detalhes que seriam spoilers, assim. Eu não li de todos, mas eu li bastante, assim, e dos que eu li, eu fiquei com mais vontade de ver o filme, assim, né? Eu fiquei curiosa mesmo, então eu recomendo até para quem não viu, tá? Com certeza. Então é isso. Muito obrigado a você que nos escutou até aqui no nosso Cinematório Café. Não deixe de seguir o Cinematório nas redes sociais, estamos em todas elas, só procurar aí pelo Cinematório. Lembrando que estamos agora também no Spotify, você pode escutar nossos podcasts por lá também. Não deixe de assinar o nosso feed, e quem quiser escrever um e-mail para a gente, é só escrever para contato@cinematório.com.br. Lembrando que o nosso financiamento coletivo tá lá no Padrim, você pode acessar e ver aí quais são as possibilidades para nos apoiar.
né, recebendo recompensas como newsletters, que são incríveis, tá? É só acessar www.padrim.com.br/cinematório. Então é isso, gente. Grande beijo. Até a próxima. Tchau. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Tchau.